mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Uma noite chuvosa, 2 dias de chuva fora da expectativa. Tem pra mim que esse inverno vai até dezembro. Acho que a gente vai ter um ano de chuva. Hoje eu tô aqui conversando com um cara que meio que do nada surgiu a oportunidade da gente trocar essa ideia. Eu conheço de muito tempo, mas vou ter a oportunidade de saber a história completinha aqui. E mais uns toquezinhos que ele disse que vai pensar se vai contar ou não ao longo do programa. Menudo, meu irmão, boa noite. O cara que conhece meu pai, né? Não é qualquer um. Boa noite, meu irmão. Boa noite aí a todos aí que assiste, que segue, que curte aí o Tutti Frutti Havaiano. É um podcast novo na cidade, né? A gente conhece que o Denis é muito mais jovem que eu, conheço ele assim, de quase como moleque. Sou amigo da família dele, do pai dele. E foi uma satisfação, na realidade, ter recebido o convite de estar aqui junto hoje, né? Conversando um pouco, falando da minha vida, da cidade, trocando as ideias aí. Tô esperançoso que vai dar coisa boa. Vai. Ultimamente a gente tem conversado com muita gente aqui. No final é sempre, meu Deus, já acabou. Geralmente é isso. O pessoal fala, pô, já foi rápido, né? Porque a conversa vai ficando tão boa que... Porque a gente tenta quebrar aquele clima de não é jornal, não é jornalismo. É uma conversa. É como se a gente estivesse na esquina de casa conversando com um colega. E eu sou muito curioso. Eu fico querendo saber mesmo da vida. E tu vai falando as coisas e eu vou... Por exemplo, eu lembro uma lembrança bem viva que eu tenho é de quando tu tinha um bar. Ou era um bar ou era uma sociedade com um bar. Na realidade eu tive 2 bares. O que foi na Lapenda ali, que tinha um pagode. Eu chegava de vez em quando pra tocar. Ali em Alberto Maia, ali onde era o antigo... Não, na Essina, Lapenda. Tu teve um bar ali ou era teu amigo? Pô, tive. Olha aí. Eu acho que tu até tocasse lá. Toquei, Lá algumas vezes eu ia. Era meu ali. Isso, era né? meu e era meu de um amigo. Era uma sociedade, né? Era uma sociedade. Eu lembro, lá. Eu tenho essa lembrança. Lá os finais de semana e tudo. Aí vendia uma cervejinha, espetinho, pá, aquela toda. E pra animar, levava a rapaziada. Muitos grupos aqui de pagode de Camaragibe terminou no início, se apresentava lá. Era massa. Quando sempre que fala Menudo, a primeira lembrança que vem na minha mente era aquele bar, tá ligado? Naquela época. Acho que tinha, Alexandre, que a turma chamava Alexandre Garnizé, que hoje ele até... Ele pastor, né? Pastor. Era do Só Começo. Era do Só Começo e tudo, tocava lá e tudo. Tinha uma rapaziada massa que tocava assim. Essa é a primeira lembrança. Na verdade, como eu tô ficando velho, a gente termina esquecendo o nome do pessoal, entendeu? Tu não lembrava nem que tinha esse bar, velho? Pior que não. Porque eu tive, na realidade, eu tive 3. Uhum. Eu tive um lá no Terminal Velho do Céu Azul e tive um Alberto Maia, que era um antigo Bar da Boa. Ali tu e eu abri o Arena Society, que era um pagode também que rolava. Eu toquei também. Lembrei agora, eu toquei nesse Arena Society também uma vez. No Arena Society eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio com ele aberto ali, e depois, questões pessoais, a gente terminou fechando e a vida seguiu, entendeu? Ô, Menudo, tu é daqui de Camaragibe mesmo? Sou filho da cidade, eu nasci aqui do lado. Tu ainda nasceu aqui? No Hospital Geral, que hoje é o Aristeu Chaves, né? Muita gente nascia lá e vinha pra cá, né? Que não mas tinha... eu nasci mesmo aqui, eu sou filho da cidade mesmo, nasci aí dentro do Hospital Geral. Que ano foi Dia isso? 13/4/1971. 71, velho. A vida toda aqui A vida toda aqui. Nunca viajei já para alguns lugares aí ao redor do mundo, mas sempre residi em Camaragibe. Como foi? Tua infância era onde? Qual era o bairro? Minha infância, eu morei na realidade quando eu nasci, eu já morava aqui na rua, bem pertinho aqui, nessa rua de frente ao Bradesco. Sim. Muita gente aí durante o programa vai ver eu esquecendo um monte de coisa. Eu acho que era Maralbino Pimentel o nome da rua. Eu nasci ali, vivi ali até 12 anos de idade. Aí aos 12 anos, minha mãe comprou um terreno junto com meu pai lá em cima no Céu Azul. Aí a gente construiu uma casa e eu moro lá até hoje. No Céu Azul. Exato. Minha mãe terminou por conta da idade falecendo, meu pai também. Eu já tinha as raízes lá e moro lá até hoje. Quer dizer, nasci, vivi, tô me criando, né? Construí minha família aqui, morando em Camaragibe. Nessa correria da vida, assim, quando tu ainda era criança, estudava, qual era teu planejamento de futuro? Era estar na área política? Ou porque tu hoje é assessor, bicho, não é? Não. Mas a gente não pensava nem nisso. Na época do bar, tu não tinha essa ideia, não, né? Não, no último bar, que foi lá em Alberto Maia, no Arena Society, eu já estava envolvido na política. Sim. Inclusive, no ano que eu abri aquele bar, eu fui candidato. Fui candidato a vereador. Se eu não me falha a memória, eu acho que eu tive perto de 500 votos, 400 e pouco, mais ou menos isso. Mas meu sonho, na realidade, sempre foi ser jogador de futebol. Inclusive,
passei por alguns clubes aqui de Pernambuco, joguei no Juvenil do Náutico, joguei no Júnior e no Aspirante do Esporte. Vamos voltar um pouquinho no tempo então. Vamos embora. Como criança, 12 anos no Céu Azul, tu já tava batendo bola já. Já batia bola. Jogava no time de segundo quadro, que antigamente Era primeiro quadro, segundo quadro. E tudo. Era isso mesmo. Aí tinha alguns times aqui que era uma rivalidade danada, eu sempre tinha muita raiz lá no Timbi, passei a amar o time lá, jogava num time chamado Colorado. Aí a gente rodou aqui Camaragibe e praticamente a região metropolitana e tudo batendo pelado. Qual foi o primeiro time que tu foi de lá de Recife? Eu joguei no Náutico. No Náutico. Na época foi um ex-campeão, que era Gonçalves, que era um treinador da base. Ele me viu num jogo uma vez em Surubim e me convidou para fazer um teste. Eu fui, passei 1 ano e meio no Náutico. Aí depois recebi um convite, fui pro esporte, aí passei 4 anos no esporte e aí disputei campeonatos, fiquei tudo assim, achava que ia seguir a vida de jogador, né? Mas assim, naquele tempo era diferente de hoje, era muito mais difícil as coisas, você Tu não tinha acha muita que era mais orientação. difícil que hoje, hein? Era. Antigamente o futebol ele tinha muito mais assim, talentos. Você chegava aqui na cidade nessa Camaragibe, você, assim, com todo respeito à geração de hoje, mas você tinha aqui 10, 15 nomes que jogavam em qualquer time profissional do Brasil. Entendeu? Isso era muita gente com muita qualidade. Hoje em dia o futebol, na realidade, se profissionalizou e hoje é muito físico, parte técnica. Antigamente tinha a questão do talento, o cara que driblava, o cara que tinha o dom. Hoje o dom no futebol ele é construído dentro dos laboratórios aí de campo society, de treinadores, de jogadores com perfil de altura, de peso. Tem uma análise, né, análise... eu já vi que tem uma análise do desempenho. Exato. E, por exemplo, eles conseguem mensurar ali se aquele cara tá no nível que eles conseguem fazer uma estatística a longo prazo para ver se vai render ou não. E até quando tá baixo mesmo, ó, tem que parar um dia, porque isso vai meio que, você tinha jogador que jogava, né, quantos jogos seguidos, o cara se machucava, caía, levantava, jogava machucado, né? Isso tudo mudou muito. Mudou, é que não estou dizendo, muita gente acha que antigamente era mais fácil, mas não. Quem não viveu aquele tempo não tem como fazer essa comparação. A gente tinha antigamente, você pegava, você falava de camisa 10, um exemplo, né? Aí a gente tinha aqui no Nordeste, tu tinha aqui um Enágio, tu tinha no sul do país Zico, aí tu tinha Zenon, tu tinha Palhinha, a gente Raí, tu tinha aí Neto, tu tinha 10, 15 jogadores de primeira prateleira que jogavam em qualquer time do mundo. Pois se eu te perguntar 2 camisa 10 no Brasil, tu vai falar 2 camisa 10 que não são brasileiros. Porque na verdade você não tem mais. O futebol na realidade ele perdeu muito, né? Essa questão da profissionalização e tudo, foi que aconteceu. Ele terminou tirando a essência e a base daqueles campos de terrões, onde o menino tinha liberdade de jogar, de fazer tudo. Hoje o menino é tolhido. Hoje tu não tem campo. Tu é mais jovem do que eu, mas um exemplo. Eu vou citar aqui uns 5 campos que acabou. Campo do Independente. Era em Santa Mônica? Ficava em Santa Mônica. Que é o condomínio. Acabou. O campo do Atlético. O nosso Sena ali, tem ali em cima. Tem uma parte de baixo, mas tem. Aí acabou o campo do Cachecha. Acabou o campo da Metalúrgica. Sim. Tu tá entendendo? Tinha o campo do centro que ficava aqui. Quer dizer, o campo dos padres que fica ali onde é o Açaí. Quer dizer, vocês 6, 7 campos. E isso na realidade limitou muito. Aí hoje as crianças escolinha terminam indo para as escolinhas de futebol. Acho que padroniza muito, né, o futebol. Você tira o talento, né? Porque não tem a liberdade de explorar nos campos, assim. Aí a criatividade surgia no apulso, né? Exato. Agora eles entram numa escolinha. Aí na escolinha é um padrão, segue, né? Um padrão técnico, físico, essa preparação. Que é bom por um lado, mas se eles pudessem explorar no campo, né? Aí foi isso. Aí eu mas no esporte tu saiu por quê? Por que foi que tu não... Bicho, na realidade, assim, orientação. Foi no esporte que tu saiu e... Não, eu ainda fui tentar, profissionalizei e terminei indo para clubes de pequena expressão. Terminei indo para 2 clubes na Paraíba. Então, dava pra ganhar um dinheirinho ou só era pelo amor? Bicho, mesmo? Eu não cheguei a ganhar nada. Não cheguei a ganhar nada. Eu acho que o dinheiro maior que eu ganhei foi quando eu saí do esporte, fui para esse time, eu acho que era Guarabira. Na época era o RV, o cara me fez um contrato lá de 3 meses, ganhando 300 RV, que se a gente for ver em dinheiro de hoje era R$450, R$500, porque a realidade do futebol
é muito diferente do que a gente vê nesse glamour. A gente tem as grandes equipes no país e no mundo, mas a grande maioria, 95% dos jogadores de futebol, ele tem um salário mínimo, pô. Eu estagiei no Retrô 1 ano, né? 2 períodos. E realmente, a gente tem menino lá que foi pro Corinthians, juvenil, voltou. Tá jogando ali, mora lá no alojamento, mas ganhou uma ajuda de custo. Não, e nem todos ganham. Eu achava que todo que tava no alojamento ganha ajuda de custo. Não. Não é todo mundo que tá no alojamento ganha comida, ganha preparação, tem aquela dimensão. Geralmente os que ganham que são de fora do estado. Aqueles que na realidade que têm residência aqui, geralmente ele não tem essa ajuda. Não, e tem uns até. Mesmo ele morando. Mas ele não tem. Tem uns que ganham uma cesta básica, porque a família vem de mais humilde. Agora tem alguns que já recebem uma verbazinha, uma pouca coisa também, mas não é. Mas você vê os caras já jogando, andando no ônibus e jogando, e de vez em quando jogando no profissional, mas ainda estão. Exato. Vivendo ali. É difícil, não é fácil não. Futebol é muito difícil. Quando foi que tu disse assim, não dá mesmo futebol, tem que fazer outro trampo? Não, bicho, eu tive uma decepção, assim, porque quando eu fui lá para jogar lá no Guarabira, na época, assim, eu era júnior do esporte, o material, a estrutura que tinha era uma estrutura muito diferente. Quando eu cheguei lá, bicho, eu voltei, um exemplo, como se fosse 10 anos atrás, jogar em time de várzea. Aí aquilo ali meio que me frustrou. Eu não tive também assim uma orientação, meu pai me acompanhava e tudo, mas um cara meio sem instrução, e terminou. O que acontece eu meio que aquele glamour todo foi acabando, e eu meio que disse, pô, talvez não é isso que eu queira para minha vida não, entendeu? Eu costumo dizer, sem frustração nenhuma, quem me conhece, meus amigos e tudo, e muitos aí que eu posso citar o nome, a gente nasceu numa geração errada. Eu não tinha dúvida que se eu hoje tivesse 18, 19, 20 anos, eu jogava em qualquer equipe do mundo. Porque eu tinha muita qualidade. Dodinha tinha também. Dodinha era fera, pô. Dodinha e porque tinha ali, finado Marco, porque eu Cabelo. Ó, eu sou amigo dele, aí às vezes eu acho que você conversa desse negão. Esse negão tá com conversa. Jogava. O povo diz que ele era muito bom, velho. Jogava contra o Colorado, com o Guanabara ia jogar, ele levava. A turma dizia que ele era muito bom mesmo, né, velho? Aí eu fico às vezes achando que é fabulagem dele. Não, ele disse que eu comprei minha faixa preta. Hoje em dia, a gente disputa campeonato. Descontei. A gente disputa campeonato junto, pô. Dodinha aí se prepara, né? Ele é um cara que ele é focado, né? Diferente de mim, que minha preparação é tomando uma cervejinha. Quando qual foi o primeiro pensamento que quando tu voltou para aqui pro Céu Azul e tu, pô, vou fazer outra coisa? Tu tava estudando ainda? Eu encontrei ou foi trabalhar com alguma coisa? Já tinha parado os estudos, já tinha terminado. Eu encontrei um amigo, o cara me fez uma proposta para trabalhar. Eu acho que acho que o nome dele era, esqueci o nome dele. É um amigo, Pádua. Ele me convidou, eu fui trabalhar como vendedor de seguro de automóveis e seguro saúde na Sul América. Aí comecei a trabalhar na Sul América ali e tudo. No primeiro mês eu já ganhei, um exemplo, 1.200 RV. Aí meio que... Caramba, tava... é o que eu gostava e tudo. Eu acho que se eu tivesse persistido mais, eu teria tido sucesso, mas Deus sabe de tudo, a gente não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. O que é que acontece? Aí terminei ficando e, bicho, vivi minha vida praticamente na área comercial. Depois, assim, me introduzi, me identifiquei com vendas, com falar com pessoas, com público e tudo, e segui. Tu acha que isso aí abriu caminho para esse lado político? Essa comunicação. Abriu, porque na realidade a política, ela é mais ou menos você vende na realidade suas ideias, você vende na realidade esperança, né? A política tem muito disso, né? A política é movida por isso, né? De você, na realidade, ter seus anseios e transformar esses anseios em realizações. E assim, quando eu enveredei para a parte da questão política, eu tenho muito isso, entendeu? Assim, de querer ajudar. Isso já era da minha essência. Eu venho de uma família muito humilde e a gente sempre precisou de muita ajuda, foi muito ajudado. E a política me proporcionou ajudar pessoas, entendeu? Isso era uma realização, né? Também até hoje é uma grande realização na minha vida, entendeu? Que eu não estou na política assim, não é demagogia por conta de dinheiro, não, mas porque eu gosto do fazer, do executar, tentar deixar uma marca, entendeu?
Como foi a primeira experiência política? Tu Minha participou do experiência quê? política, bicho, eu costumo botar isso na conta de um outro amigo, Dodinha até sabe quem é, Celso. Eu acho que Dodinha até Eu sei quem é trabalhou. Celso. Pronto, Celso foi vereador, 4 mandatos em São Lourenço. Em 2008 eu encontro com o Celso. Do nada, Celso me chama. E Menudo, pô, como é que tu tá? Acho que a gente jogava junto, a gente cresceu junto desde os 12, 13 anos de idade. Eu conheço Celso e a família dele. Tinha um campo do Palmeiras ali, para quem vai para São Lourenço, a gente jogava ali. A gente jogou junto no Brasileirinho. Ele disse, pô, bicho, o que é que tá fazendo da vida? Eu disse, não, pô, eu trabalho com vendas e tudo. Ele disse, bicho, sai candidato a vereador, pô, tu é um cara conhecido em Camaragibe, todo mundo gosta de tu. Tua história é muito parecida com a minha. Eu te ajudo, sai candidato. Até hoje em dia, quando eu vejo ele, dá vontade de dar um empurrão nele. Por quê? Brincando, Mas foi bom, né? Não, brincando, mas foi. A resultado é que terminou o bichinho entrando na política em 2008 e tô até agora aqui, entendeu? Tu foi candidato em 2008. Fui candidato em 2008. Foi aqui que tu tinha um bar ainda e tirou. Não, eu fui antes. candidato 2 vezes. Eu fui em 2008 e fui em 2012. Aí. Já tinha sido em 2012. Em 2008. 2008. Sim, é que eu tô confundindo. E foi, na realidade, uma experiência, por incrível que pareça, foi a melhor experiência. Eu acho que eu tive uma experiência melhor em 2008 do que em 2012. Ninguém me conhecia, Menudo era conhecido, como até hoje em dia todo mundo fala, de jogador, como Menudo jogador. Eu trabalhava numa empresa que viajava, eu acho que eu não fiz 15 dias de campanha. Quando eu acho que o partido me deu, na época, 15 mil panfletos, um negócio assim. Eu terminei botando na rua no dia e fui. E tive uma votação que na época eu até achei pouca. Isso em 2008, proporcionalmente. Hoje seria 700, 800 votos, mas foi 280 votos. Meio que eu fiquei frustrado, depois conhecido pra caramba dentro da cidade, só tem essa votação. Mas depois eu entendi que na realidade a política tem muitos fatores na realidade. O que tu acha disso? O que é isso? Que realmente muita gente faz, não, eu sou muito conhecido, vou ser candidato. Aí na hora da urna não sai, né? Não bate. É porque na realidade assim a gente entra numa parte muito polêmica, mas a política é que eu estou dizendo, tem muitos caminhos dentro da política. Uhum, não sei, já estou deduzindo. Já. E a questão do assistencialismo é uma coisa que pega muito, entendeu? O assistencialismo ainda é muito presente na política, tu tá entendendo? No campo das ideias, na realidade, você consegue com a parcela da população, mas a grande parcela da população ela é movida mesmo pelo assistencialismo, a grande verdade é essa. O interesse individual, né? A verdade é essa. Você é um cara, você é um vereador que faz um projeto que beneficia uma rua toda, e às vezes você não é bem visto quando você é vereador que beneficia 2, 3 famílias ali. Aí você tem a perpetuação do voto em você e tudo, porque, como você disse, é a realização pessoal ali. O cara tá me ajudando, é esse cara que eu vou votar, quando na realidade a gente pensa num contexto muito diferente desse, entendeu? Eu tenho essa ideia porque realmente quando eu me vi em algum debate sobre política e essas coisas, é um assunto que eu gosto mesmo, de verdade. De entender, de como... Eu tenho até um livro bom, falei pra Dodinho uma vez, Ponerologia, Psicopatas no Poder. É meio que um psicólogo ele tentando justificar ali que, usando da ciência, né, da psicologia, que o poder meio que enlouquece. Tem gente que entra ali e se deixa levar pelo poder. Tem até um ditado, né, que diz isso, né? Quer conhecer o homem de dinheiro e de poder. Dinheiro e de poder. Mas a grande verdade é isso. Eu tive algumas experiências desde 2008, né? 2008 para cá, estamos falando aí de 17 anos, né? 17? 25, 17 anos. Eu, na realidade, tive o privilégio e às vezes não tão privilégio assim de fazer parte de alguns grupos políticos e vi muita gente, na realidade, que era pessoas de bem, que tinha um pensamento em fazer muito pela política e tudo, e geralmente são poucos que permanecem com esse pensamento. O poder, na realidade, muda de verdade. Isso aí eu digo que eu conheço. Eu vivo isso. O meio empurra, né, para esse fim. Porque eu também já vi, não de perto, mas você conhece um político e, pô, gostei desse cara, né? Na internet hoje, nem daqui, de outro estado. Você vai vendo ali, vai acompanhando o trabalho do cara, daqui a pouco passa os anos, o cara tá totalmente desvirtuado daquilo que você... O sistema tô falando nem daqui, tô falando do geral, né? No geral, o sistema da política, na realidade, ele é um sistema feito para corromper mesmo. São poucos, na realidade, que saem daquela bolha da corrupção e, na realidade, tá ali para efetivamente dar a contribuição. É uma luta que eu acho que
a sociedade. Que muita gente desiste, porque, Diz no meio caminho. Não sei cara, todo- a gente de ver, tem hora que dá um desânimo de olhar e dizer, meu Deus, não pode fazer nada mais. Eu acho que tem gente que tá lá com o ideal mesmo e querendo, e ele olha para um lado e pro outro, o que é que eu faço? No mínimo eu vou me evitar de me misturar com isso. E possivelmente é esses que na próxima não entram, alguns desses não entram, porque não fez o jogo, não seguiu, né? Não seguiu a regrinha enquanto os outros estão sendo beneficiados. Isso realmente é o que acontece na política. E a gente, Entendeu? sei lá, às vezes dá. Tu acha que tem jeito um dia? Tu acha que um dia a gente, no Brasil, daqui a 50 anos, Você entende? Na realidade, eu penso desse jeito, entendeu? Assim, qual é o meu pensamento em relação a isso? Assim, fala muito sobre a pessoa. Por mais que a política, na realidade, corrompa, a política, na realidade, leve para alguns caminhos, mas eu acho, assim, pelos meus pensamentos, pelos meus ideais, pelos meus desejos em contribuir de alguma forma para a melhoria da sociedade, que eu não vou ser esse cara, tu tá entendendo? Quer dizer, ainda tem muita gente boa. independente de mim, Independente, entendeu? eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer minha parte e dar minha contribuição, porque quando a gente, na realidade, vira as costas para isso, a gente, na realidade, está Deixa dando outra espaço pessoa. para essa pessoa, que é o cara que não está preocupado com o povo, que está preocupado, na realidade, em fazer essas divisões aí. Que eu fui um cara, eu sou de família humilde, que nem eu te falando, de família negra, minha mãe era negra, meu pai era um pouco mais branco, aí, mas eu tenho a origem negra e tudo, e eu nunca vi minha família se fragilizar, meus pais, minha mãe, meus tios, entendesse? E eles sempre me ensinaram a gostar de pessoas, entendesse? Não era porque tu é um galego, porque tu é um negro, porque tu tem dinheiro, tu não tem dinheiro, não. Eu aprendi a gostar de pessoas, respeitar pessoas. E isso, na realidade, contribuiu muito na minha vida, tu tá entendendo? Hoje, com alguns viés da política, na realidade, eles tentam segregar, né? É branco contra preto, é quem tem sua opção sexual contra quem tem a outra opção sexual, e colocando um homem contra a mulher. E isso, na realidade, termina beneficiando alguns grupos que termina se alimentando disso o tempo todo. E é onde tem a perpetuação do poder, né? A gente tem algumas famílias aí, que eu não vou citar os nomes por ética, por respeito, mas que terminam se perpetuando no poder, porque usa dessa articulação, entendeu? E isso eu acredito que seja o que chama de fragmentação do povo através do marxismo cultural. Eu já tem vi falar muito disso. isso, Tem o muito isso. gramscismo, né, que é de Gramsci, Antônio Gramsci, que vamos dividir o povo, que o proletariado, né, e a classe que eram os empresários não estava dando mais certo, porque a gente consegue, como proletariado, comprar ascender na vida, né? Quando entenderam que isso não conseguia mais ser aplicado, o pessoal já não estava comprando essa narrativa, né? Tem outras mentes pensando, se não me engano tem Marcuse também, Marcuse da escola de Frankfurt, e esse Antônio Gramsci, Mas eu acho que que aí começa a pensar em eu vamos acho que dividir o pela Marx foi cultura. eu acho que o Marx foi o que o pensamento dele teve mais resultados. Mas quando chegou um tempo que o povo consegue com o trabalho ter, que as indústrias se modernizaram, começaram a não morrer tanta gente, que naquela época era entendível, velho, a aplicação do marxismo. A empresa, as indústrias, o povo morria todo dia, ninguém vivia até 18 anos, 19, tava morrendo, e aí realmente revoltava um pouco. Mas depois de um tempo de modernização, você vê que a pessoa consegue trabalhar, comprar um carro, uma casa, aí vem surge a classe burguesa, né, a classe média ali, povo que nem é rico, e tá conseguindo com o trabalho adquirir. E aí a galera começa, esse Antônio Gramsci, ele começa a dizer, não, vamos fragmentar o povo através da cultura, da educação, vamos invadir as escolas, vamos invadir a mídia, né, a televisão. Ele entendeu que, na realidade, Que aí a gente divide o povo, dividir para conquistar. Exato. Eles tentaram conquistar no início de tudo isso, né, através de revoluções, Sim, de guerras e tudo, e eles entenderam, na realidade, que o Estado era muito mais forte e eles não iam conseguir. Que todas as vezes que eles tentaram, eles terminaram saindo em desvantagem. O que foi que ele fez? Justamente seguiu essa ideologia aí de fragmentar, dividir preto, branco, homem, mulher, fazer isso, entendeu? Opção sexual, né, essas coisas todas. E a gente vê que, no fim, é o que tu tava falando, das própria família, né, velho? A gente vê que tem gente que nem tá se falando mais por conta de política. Exato. Teve uma briga nessa polarização que eu acho que é meio que idiota. Eu entendo que cada um tem de fazer uma escolha, isso aí, e tem de ir para o campo das ideias mesmo, do convencimento, da conversa e tudo, mas meio que o Brasil ficou meio que idiotizado. Quem é da parte
que se diz direita, tudo que a direita faz ele bate palma. Independente, Quem é da esquerda, tudo que a esquerda faz bate palma. Tu tá entendendo? E assim, eu acho que eles só fazem contribuir ainda mais para que essas pessoas continuem mandando e fazendo o que na realidade termina não beneficiando o povo. A Muita gente coisa vai terminou, acontecendo assim, e com todo respeito, idiotizou. A gente tem 50% do Brasil idiotizado com o espectro da esquerda e 50% idiotizado com o espectro da direita. E para os caras massa, os caras tá batendo palma, o fazendo líder o que do faz, poder, os né? grandes Quem líderes joga lá e em tudo, cima no tabuleiro, entendeu? né? E a gente aqui embaixo se degladiando, brigando. A gente não consegue ir mais para os campos das ideias, né? A grande verdade é essa. Cara, Porque, como você falou, eles foram muito, como é que se diz, eficazes Sim. nessas divisões. E na questão da cultura, dos colégios, dessas divisões. E tem pessoas que eles não conseguem mais ver a razão dele. Ela é suprimida como é que se diz, em detrimento da ideologia dele, do que ele acredita. Tu tá entendendo? Por mais que você mostre, ele não consegue. Aquela parábola. Tá faltando. Como é que se diz? Não é parábola, não. Analogia. Vai chegar. Pra mim é como. Que é o do burro, né? Que é a história do burro e do leão, que tem uma grama e começa a ter uma briga entre um burro e um outro animal, e o leão é o rei. Aí ele chega e o burro insiste em dizer que a grama é azul, mas a grama é verde, e o outro brigando, dizendo que não. O rei leão vai, levam eles para lá. Quando chega lá, o rei chama o outro animal e diz: bicho, ele é burro, não adianta, por mais que tu diga que é verde, ele vai dizer que é azul. E a grande verdade da vida hoje é isso. Aí o cara perde a razão. Você perde a razão, a verdade é essa. As pessoas perderam a razão pela ideologia. O cara faz com que a ideologia dele segue ele. Tu tá entendendo? Ele tá vendo que esse copo aqui é branco, mas não, esse copo não é branco. Tudo diz que ele é branco, mostra que ele é branco, mas a ideologia dele... É a forma que eu vejo, né? Tudo é da forma que ele vê é diferente. Eu penso só na torcida. Você não tem como chegar hoje num tricolor e dizer que o Santa Cruz é o pior time do estado, ou sei lá, mesmo que esteja fora de divisão, não tenha, chegou um tempo que estava sem jogar. Brincadeira. Não tem como, o cara vai dizer que o Flamengo é melhor do que o Santos, o São Paulo, qualquer time do mundo, o Barcelona, o torcedor, ele vai brigar com você e vai dizer que não. Que o meu time é o melhor, porque ali é emoção total. Exato. E a política chegou nesse campo aí, Chegou né? Literal, no campo, né? Nas emoções de torcida. Esse teu exemplo foi o melhor exemplo que eu vi. Eu acho a isso. A verdade é essa. Não adianta você dizer o cara não vai mudar de time. O time pode estar sem jogar, sem estádio, né? Às vezes fica em crise financeira, mas ele não vai mudar de time. É mais ou menos isso. Não tem, como tu falou também, não tem muito remédio pra isso, a não ser, assim, as coisas vão acontecer apesar de mim, né? Eu vou me manter no meu esforço e fazer a minha parte, né? Exato. Acho que isso também rola muito quando o cara olha pra um plano superior, porque se a gente se acomoda nesse plano, o plano superior que eu falei, você acredita que tem uma vida depois disso aqui, eu vou deixar um legado aqui, porque Deus me honra depois. Porque nessa vida aqui, se a gente espera honra aqui... Eu tenho muito, assim, eu quando entra nessa questão religiosa e tudo que se fala, né, de Deus e tudo, eu sou crente a Deus, e eu assim, meio que idiotizo o cara que pensa diferente, assim, eu conversando e tudo, pode parecer até ser um pouco radical em relação a isso, mas não. Porque, um exemplo, o que é que eu vou perder seguindo na realidade Deus? Supomos que Deus não exista. Eu perdi o quê? Agora, se Deus existe e eu não sigo os ensinamentos dele, eu perdi tudo. Infinitamente. Tu tá entendendo? Eu perdi tudo. Eu penso assim também. Eu penso desse jeito. Tem até um cara que teorizou isso, é a aposta de não sei o que, o nome da teoria que explica isso. Se Deus não existir, você não perde nada. Agora, se Deus existe, você perdeu infinitamente mais do que ele não perdeu. Exato, você perdeu tudo. É a aposta de não sei o que, o nomezinho dessa teoria. Depois eu vejo. Vê aí, Máscara, se tu acha. Ele explica isso mesmo, um teórico, se não me engano ele era lógico, era matemático, e ele faz um cálculo que, ó, véio, é aposta de... Vê aí se tu acha.
realmente é melhor acreditar que existe algo, né, velho, depois disso aqui. Eu acredito sem esforço. Ó, mas assim, a gente passou um pouquinho pela tua história e tal. Tu tem quantos filhos? Eu sou casado, né, há 27 anos, inclusive completei agora, eu acho que há alguns dias atrás, dia 19 de setembro, com a mulher vai até dar em mim. Esqueci a data. Mas não esqueci, não. A gente comemorou e tudo. 27 Tá na agenda, anos, tá naquela 27 agendinha anos, lá. Aí eu tenho duas filhas. Eu tenho uma filha de 26 anos, que é a Alicia. Ela é formada em fisioterapia e exerce a função de fisioterapeuta. E casada, tem dois filhos, que é Sofia e o primeiro homem da família depois de mim, que é Samuel, tem 3 anos e Sofia tem 4. E tem uma minha caçula, que é Malu, que é Maria Luísa, que tem 12 anos. Aí a gente tá aí na batalha da vida, né? Né? Tentando dar conhecimento, tentando fazer o melhor para eles, né? Porque tu sabe, não sei se tu é casado, tem filhos. Tenho e tudo. filhos. Pronto. Sabe que depois que o cara casa, tem filho, ele vive para a família o tempo todo e não é diferente. Eu não fujo dessa. Diz que a maior certeza, assim, a maior, sei lá, abstinência, abrir mão de você, quando você tem um filho, que você abre mão de você por ele. Você, tipo, não importa mais sua vida, entre aspas, né? Que é um ponto que eu até postei alguma coisa hoje. Você tem que parar pra se cuidar também, porque você, se você é alicerce de alguma coisa, você também não pode estar, né? Exato. Você tem que ter cuidado com você, porque você, Pra você tá bem. algumas outras você pessoas. Tá bem para você cuidar de alguém, fazer com que essa A pessoa. história do seja copo bem. cheio e transbordando, né? Meu Exato. copo tem que estar cheio e transbordando pra quem tá ao meu redor. Eu não Exato. posso. Mas assim, a gente abre, né? Naquela hora ali que tu tá com teu filho. Tipo, pô, não interessa, eu vou me acordar, vou cobrir ele de novo, volto. Quando tu entra Se nesse tiver um assunto- lençol só, é só pra ele, eu vou me afastar. Quando, Mas... quando tu entra nesse assunto, aí é onde você diz que você, quando tem filho, você, na verdade, abre mão da sua vida. Porque, de verdade, hoje, um exemplo, tu tem um filho ou uma Eu filha? tenho uma filha de 23 anos e um Pronto. filho de 7. Pronto. Eu vou falar com o do mais jovem agora, 7 anos. Se chegar hoje e fizer uma escolha entre a tua vida e a dele, Tem, né? Eu já, tá bom. é quem? Queria muito cuidar dele por mais tempo, mas se tiver que escolher, eu vou, pô. É ou Ele não? tem que viver um monte de Do mesmo coisa. jeito é isso, bicho. Ser pai é isso. É você dar a vida por quem você colocou no mundo, por quem você ama. Essa experiência, é por isso que eu tenho amigos meus e amigas, mais mulheres, incrível que pareça, mais mulheres que eu conheço, que algumas eu vi, menudo, ao longo dos anos, e uma, eu não vou falar o nome, evidentemente, mas ela vai ser mãe agora, acho que a qualquer momento nasce, mas ela batia de frente, brigava dizendo que ela não ia ser mãe, não nasceu pra ser mãe e não queria. E eu dizia, ela me disse isso depois que engravidou, ela me disse. Eu dizia, tu vai sofrer se tu não for mãe, tu quer ser mãe, um dia tu vai ser, tu tem alguma revolta, mas um dia tu tem que ser mãe, tu tem que ser mãe. Eu dizia sempre isso a ela. Quando ela engravidou, ela falou comigo, a primeira coisa que ela falou comigo, ela disse, tem um negócio pra te dizer, tô grávida. Infelizmente ela perdeu o primeiro filho, e isso mexeu muito com ela, porque ela começou a resgatar isso no passado, dela não querer, e essa rejeição toda ter expulsado dela. E ela, graças a Deus, engravidou de novo. Eu acho que já deve ter nascido aqui quando esse episódio sair. Acho que é que nem um pé de coco que não dá coco. Isso é um problema, porque muita mulher que bate no pé e diz que não, isso já era esse tempo. Mas eu acho que o corpo e a vida da mulher em si, como do homem, vai pedir isso em algum momento. A mente, essa experiência de você, sei lá, perpetuar, né? Porque a partir de você saiu mais alguém e provavelmente dali sai mais alguém. Eu acho que é onde completa o ser humano. Exato. Eu tenho essa Não tem visão. dúvida, não. Não tive na primeira filha, mas no segundo, porque eu participei do parto, eu vi ele nascer, cortei o cordão umbilical. Meu irmão, aquilo é uma experiência que eu digo todo pai. Se você puder ir pro parto do seu filho e acompanhar o máximo ali, é o mais próximo que você vai chegar do que a mãe sente, né? Eu já não consigo. Eu tive minhas duas filhas, bicho, mas é assim. Nem foi ver. Não Na consigo, hora. eu não consigo. Eu não queria também não, menino, mas fui empurrado. De Eu fui verdade, empurrado eu e não fui consigo, eu ficando. não consigo. Mas cara quer falar o nome do qual é? Na verdade, isso é uma teoria, né, filosófica que fala que é teodiceia crítica, né? É uma ideia que o filósofo Dostoiévski debate isso. Ele diz o seguinte: se Deus existisse, você teria perdido tudo. A ideia é uma ideia filosófica. Tem mais pensadores. Dostoiévski é o que fez os irmãos Karamazov. Isso, Não é isso também? Ele falava muito de parricídio, da morte do pai. Ele se inspirava muito em Freud. E essa questão de Deus, ele fala mesmo que é infinitamente, a perca é maior.
Ó, sim, aí voltando aqui, quando a gente conversou lá que eu e Dodinha chegou lá pra falar da. Tu chegou a ver o trailerzinho, não foi do vídeo do cemitério? Viu que tá. Ficou massa. Vai ficar, a gente vai soltar ele, já tá pronto já. E conversando rapidamente contigo assim, bicho, eu vi que, pô, tu tem 1 milhão de ideias ao mesmo tempo. Eu fiquei calado ali, né? Porque eu vi que muita gente ao mesmo tempo e eu pensando, bicho, parece comigo, velho. Aí eu tô aqui, surge 10 ideias na minha cabeça. E o pior é que se eu não pôr em prática, eu fico aperreado, eu fico doidinho, eu tenho que fazer. Eu terminei há uns meses atrás achando a necessidade de ter umas consultas com um psicólogo, e quando a gente começou a conversar e tudo, o psicólogo falou muito isso, assim, ele falou, pô, tu parece uma pessoa que é o tempo todo pensando, é o tempo todo querendo realizar, é o tempo todo querendo colocar teus pensamentos, tuas ideias e tudo. Eu me alimento muito disso, tu tá entendendo? Duas coisas que me alimentam muito é ajudar pessoas, assim, sempre estar disposto a ajudar. Isso em algumas vezes até termina sendo ruim, porque você, quando não consegue ajudar, você às vezes se frustra. E isso é o que me dá adrenalina, bicho. Tá o tempo todo pensando e tudo. Sempre eu tô com um projeto novo, eu sempre gosto de ajudar, entendeu? Quando você me falou sobre o podcast, tudo, sua ideia e tudo, eu tinha conversado naquela semana, inclusive com uma amiga que estava procurando um espaço para fazer um programa e tudo. Aí eu já, bicho, já visualizei o programa dela, a gente já conversou. Aí eu sempre tive um sonho de ter um programa de esporte. Não, talvez eu na frente disso, porque na realidade eu amo o esporte, o futebol. É uma coisa que me alimenta muito. A gente vai ficando mais velho, aí vem a questão de justamente mais estar próximo da família, dos netos e tudo. Hoje a gente se afastou um pouco, mas eu ainda participo muito. E eu sempre tive esse sonho de fazer um programa de esporte. Eu acho que Camaragibe falta isso. A gente tem nomes aí tudo que contribuíram muito para o esporte, para o crescimento da cidade e tudo. Porque você também, que é um cara esportista e tudo, professor, isso você sabe na realidade a importância que você tem na vida de um jovem e tudo, entendeu? Se você passa a ser, às vezes, inspiração e referência, tu tá entendendo? E eu tenho muitos amigos aqui na área de esporte, em todos os setores, não só no futebol. Aí eu tenho esse desejo. Mas já foi uma ideia que surgiu quando a gente... Exato, que a gente conversou ali, e eu acredito que a gente vai fazer isso aí, entendeu? Tem um programa de esportes para falar no âmbito geral, que a gente precisa. Eu estava conversando essa semana com um amigo e eu me preocupo muito, bicho. É os exemplos que a gente tem. Assim, de forma muito respeitosa. Os exemplos que nos é mostrado hoje, a gente consegue ainda absorver e filtrar e saber quem é exemplo e quem na realidade não é exemplo. Mas o jovem, às vezes, ele não tem essa percepção por experiência de vida e tudo mais. E se dão alguns exemplos, um exemplo de cantores, às vezes de alguns atletas, que tá fora na realidade da realidade do país e do mundo, e são ditos como referência. Eu tenho uma necessidade muito grande de botar como referências pessoas do meu cotidiano, entendeu? Eu lembrando assim, aí eu digo, pô, Dona Maria de Jesus, que mora lá perto de casa, que era uma professora de colégio de ensino fundamental, o esposo dele era porteiro, e eles tiveram 2 filhos, aí os filhos, na realidade, um hoje é médico, a outra é uma pedagoga. Eu quero dar como referência para uma sociedade Dona Maria, porra, e o marido dela, tu tá entendendo? Eu não quero referência de um cantor, de um rapper desse e tudo. Essas referências, na realidade, terminam atrapalhando a vida da criança, porque ele acha, na realidade, que vai ser aquilo, ele vai ter carros Isso é muito comum nessa era da rede social, né? Exato. Tá comum. E eu sinto essa necessidade de mostrar às pessoas, não, pô. Tua referência tem de ser pessoas, na realidade, que veio da periferia, pessoas humildes, que conseguiram, de uma forma muito, como é que se diz, muito difícil, criar os filhos, educar, fazer com que eles se formassem, entendeu? Essa teria de ser as grandes referências da gente. E a gente, às vezes, não tem, termina
com esse mundo que você está dizendo aí da internet que tomou conta, mostrando referências que, porra, que não são referências. E muitas vezes é forçado, é criado um cenário para você e frustra porque você olha assim, eu não vou chegar ali. Por isso que às vezes eu tenho esse desejo de criar esse porque eu quero mostrar, pô, é um menino ali que tá jogando na várzea, que tem o outro que tá ali numa academia, que esforço vai para campeonato, vai para campeonato intermunicipal, faz rifa, você tá entendendo? Isso na realidade é que eu quero mostrar. Aí esse programa que eu visualizo na minha cabeça. Isso é mais um projeto, né? Exato. Porque é isso que o eixo desse momento é esse, é a tua cabeça aí desse funcionamento. E até o teu psicólogo disse, meu irmão, tu... é muita coisa. Isso aí nessa área, quando a gente fala de podcast... Que foi um assunto que surgiu ali. Aí a gente já visualizou muita coisa, entendeu? E lá eu vi... Como é que tu lida com isso? Porque não cansa às vezes ter tanta ideia e tanta... Porque, por exemplo, tu deve dar muito sim. Né? Tu deve dar muito sim. Eu aprendi uma parada que assim, todo sim que eu dou, que é um não pra mim, né? Entendeu? Pra eu te dar o sim, eu tenho que dar um não pra mim, velho, não tem como não. Eu vou ter que te dar o não. Aprender a usar não também é se manter bem, né? Mas isso veio. Tá cheio. Porque tem uma hora que a gente se perde um pouco. A idade, na realidade, a experiência da vida começa a mostrar a gente que, na realidade, a vida não é só feita de sim. Ela tem muitos não. Acho que comportamentalmente, quando você dá muito sim, você tende a influenciar as outras pessoas a meio que saberem que você é uma porta aberta. E isso dá muito espaço pra muita gente interesseira e oportunista. Porque as pessoas vão se acomodando e eu vou ali vou em minuto, que minuto não... E esse não, ele não, na verdade, ele afasta quem tá como sanguessuga, né? Quem é interesseiro e vai mantendo quem... Porque muitas vezes tu deve ter feito isso, tu deu 2 não pra testar a pessoa, o cara vai dizer não. Deixa ver até onde tu se esforça, né? Porque o que eu vejo, muita gente quer fazer as coisas, mas já quer que, por exemplo, tu apadrinhe, ou o outro ali apadrinhe, eu já quero que tudo caia de bandeja. E até você... não quer ter esforço nenhum. Eu lembrei agora, não lembro quem foi que falou, velho. O cara falou, meu irmão, até pra tu abençoar alguém, tu tem que pedir permissão a Deus. Vai que eu não entendi a princípio não, mas vai que aquele cara tá sobre a mão do jugo de Deus. Exato. E tu vai se meter. Exato. Eu aprendi isso, eu disse, rapaz, esse ditado também pode ser de quer ter pena de miserável, vai sofrer no lugar dele, né? E aí se a gente dá sim... Mas essa é a verdade. Não é? Você vai dando sim pra todo mundo, tem gente que tá ali e você não pode ter também... E que eu falo isso da mente cansada, de dar muito sim, porque é uma carga de responsabilidade, né? Gigante. Eu tenho uma função, na realidade, hoje na minha área profissional, que é lidar, na realidade, com pessoas, com munícipe, com candidatos, bicho, 24 horas. Tu seria um meio de campo, de um time de futebol? É como se eu fosse o cara Faz a ligação que filtra tudo, né, na realidade, e termino levando para que o gabinete, na realidade, e o prefeito termine resolvendo, entendeu? Eu sou aquele cara que tá ali no meio campo mesmo, recebo a bola, vejo onde é para jogar essa bola. É mais ou menos isso aí que eu faço, entendeu? Agora eu gosto, eu faço com muito prazer isso, entendeu? Faço com muito prazer, às vezes a gente se frustra, porque, como você disse, pelo fato de eu dizer muito sim, chega muita gente, na realidade, que quer aproveitar desse sim de forma errada. Mas também chega muita gente precisando, chega muita gente, e como eu te falei, eu gosto de ajudar. Aí, pô, isso me alimenta muito, entendeu? Qual é a parte difícil de estar à frente desse trabalho, assim? Bicho, é você, justamente na hora do não, que você é o cara também do sim, mas você é o cara do não também, e às vezes o não, ele interrompe alguns sonhos, alguns desejos, entendeu? Você às vezes chega com expectativa muito grande, né, que foi criada em relação a todo um contexto, e você tem um cara que vai dizer o não. Por isso até que na hora que eu dou o não, eu dou com muito cuidado. Assim, é muito mais fácil para mim dizer o sim, né? Mas às vezes eu tenho de fazer fácil dizer o não, justamente para que aquela pessoa não saia frustrada, ela entender que na realidade aquele não nesse momento eu não consigo, né, para não ficar tão ali a porta não se fecha ali. Existe outra porta. Você acabou de dizer, aquele momento a gente não vai conseguir resolver. Mas, bicho, tem paciência, tem um outro caminho aqui que pode levar a seu objetivo e você vai ter o seu sim. Agora, nesse momento, você não vai ter. Entendeu? Com essa tua mente inquieta, tu consegue, no teu cargo, colocar para funcionar alguma dessas tuas ideias? Muitas. Tem algumas que tu pode conversar com a gente? Acredito que, assim... Eu ouvi de verdade,
10 ideias, a gente consegue colocar 8 em prática sem dificuldade. As Entendeu? torre de transmissão é alguma ideia, Laninha? Hein? Torres de transmissão. Recebi uma mensagem aqui. Torre de transmissão. Pra falar não tô sobre as entendendo. torres de transmissão contigo. Tá lembrando de alguma coisa ou não? É algum projeto não, né? Não tá conseguindo lembrar agora não? Não, Tem não tô conseguindo, não. as antenas. Ah, não, ele mandou aí a mensagem, porque na realidade é que eu estou dizendo, eu trabalhei como vendedor, mas eu fui para outros campos, né? Eu trabalhei com telecomunicação também, eu tive em alguns momentos da minha vida que eu fui empresário também, eu acho que eu fui uma das primeiras empresas que vendeu televisão por assinatura. Não sei se tu lembra de uma TV que chamava DirecTV. Sim. Hoje só existe Sky, né? Direto. Mas bicho, eu fui vendedor na Net Recife, que era televisão por assinatura também, mas era através de MNDS, que era um sistema de rádio. E depois eu montei uma empresa, século XXI, era até um nome sugestivo, a sua Casa das Antenas, e eu vendia Sky, na época que era vendido, tinha 3 marcas, era Century, Gradiente, Philips, e Parabólica, sistema de segurança. Eu tinha uma empresa que era ali na Antenor Navarro, lá em Casa Forte. Depois disso eu enveredei para telecomunicação móvel. Foi o boom do celular e a minha empresa, na realidade, através de uma empresa de Minas, terminou fazendo uma parceria, eu passei a ser terceirizado e eu comecei a montar essas antenas. Trabalhei 3, 4 anos no ramo. Aí terminei conhecendo praticamente o Brasil todo com telecomunicação. Eu ia e montava, participei da criação do Backhall, que era um programa que era a antiga Velox. Sim. Né? Que hoje a internet é muito fácil, né? Todo mundo tem. Eu lembro quando era Mas difícil. antigamente, aí a Velox foi foi uma das empresas que trabalhou na implantação dela aqui no Nordeste. A gente trabalhou com isso, entendeu? E isso me abriu muitas portas, entendeu? Além das portas, eu penso assim, ultimamente eu tenho pensado muito que é a questão de viajar para outros países. E eu lembro que tu contou que Já viajei, já abriu viajei Porque para alguns países. eu acho que é necessário, às vezes, o cara conhecer outras culturas. No Brasil, primeiro, se der, conheça logo o máximo que puder. Mas quando você conhece outro país, outro continente, né? Tudo diferente. A minha primeira viagem foi uma viagem internacional, aqui dentro mesmo da América, que foi para a Argentina. Eu tinha um desejo muito grande por ter jogado futebol e tudo. Eu tinha vontade de conhecer a Argentina, Maradona, ali a Bombonera. E eu terminei a minha primeira viagem, foi para lá. E achei um país muito massa. Tu foi na De época ainda do verdade. outro governo? Não, Já- eu fui já isso foi? em 2000 e Era o outro. eu fui em 2017. Era peronista. ainda. Minha primeira era peronista. Minha primeira viagem para lá foi lá. Mas sinceramente, assim, eu já estava na política, mas eu fui como turista. Eu não visualizei nada em relação à política no país. Eu vi a Argentina um país extremamente organizado, um país limpo. É porque também você viaja para turismo nos lugares que estão. mas- como mas- você ir em mas Cuba eu hoje, sou- os lugares mais. Você não vai andar no. Mas Cuba, se a gente for falar de Cuba, aqui é complicado. Cuba não tem lugar bom, não. É utopia quem diz que tem algum lugar bom em Cuba. Não, eu entendo que na realidade a gente, quando vai para um país, a gente vai justamente para onde o turismo, na realidade, e você não vê. Mas só que eu sou meio mochileiro. Eu e minha esposa, de pegar metrô, de andar de ônibus, andei muito de pé. Andei muito de pé na Argentina, terminei conhecendo alguns bairros assim de periferia e tudo. Mas mesmo assim, eu naquele momento, foi em 2017, eu adorei. Achei um país muito massa mesmo, muito massa. Conheci a cultura de lá, a gastronomia, que eu gosto muito Vinhos, de comida, esse tipo de coisa. Na época eu até não provei muito vinho, não. Cheguei a provar pouco. Aí depois tive outra oportunidade, fui para Uruguai. Uruguai, assim, aí foi um salto. Uruguai é muito, mas muito melhor do que a Argentina. Mas muito melhor do que a Argentina. País, assim, que se eu estivesse dentro de uma escala, ele estaria ali poderia ser o terceiro país que eu escolhesse para morar, se fosse algum dia sair do Brasil. Gostei muito do Uruguai. Principalmente a parte do interior. Eu terminei indo para o interior, conhecer umas vinícolas
Eu lembro que eu fui para uma cidade chamada... Eu fui para Ponta del Este, né? Que é um Montevidéu, e fui para Colônia de Sacramento. É uma cidade do interior, fica a 200 quilômetros da capital, extremamente bela, é um povo muito acolhedor, um lugar limpo, muito massa mesmo, muito massa mesmo. Aí depois fui aqui pertinho, terminei indo para o Paraguai, dei um pulinho ali na Tríplice Fronteira, que eu fui para Foz do Iguaçu também, tudo nessa viagem. E o ano retrasado eu fui para Portugal, que me apaixonei. Inclusive é um projeto de vida. Inclusive eu terminei, como é que se diz, adiando, mas era para esse ano já. Eu estava morando já em Portugal. Eu fui em Portugal, passei, eu acho que 18, foi 20 dias da última vez que eu fui lá. E, bicho, amei o país mesmo. Essas experiências também ajudam nessas tuas ideias? Ajuda. Você vê aquilo ali... Você vê na realidade, assim, muitas coisas que você consegue implementar aqui no Brasil, entendeu? Porque, assim, você começa a fazer algumas comparações. Todos esses países que eu acabei de falar são países infinitamente menores do que o Brasil. Países infinitamente sem as riquezas que o Brasil tem. Aí às vezes a gente meio que sai frustrado, sabe? Porque a gente tem tudo aqui, bicho. A gente tem tudo no Brasil. Que a gente poderia ser uma grande potência em todos os sentidos. Mas não é potência quando eu falo, não é só econômica, não. É potência de conhecimento, pô. Nem você disse, por exemplo. A gente teve a oportunidade de viajar também pelo Brasil. O Brasil é um país lindo, pô. Cidades maravilhosas e tudo, entendeu? E você vê que a gente termina se perdendo. Com tanta riqueza. Com tanta riqueza, bicho. A gente tá preocupado com tão pouco e, entendeu? O que eu senti quando eu fui para Portugal, o que me apaixonou, foi justamente isso. Porque eles pensam muito no bem coletivo, tá ligado? Não é no bem comum. Tu tá entendendo? Porque... Não, o interesse... o interesse, na realidade, é pro coletivo, nunca é pro individual. Aí isso, na realidade, bicho, foi o que me fez... Se eu disser a você que Portugal talvez não tenha algumas mazelas, não tenha dificuldades, pô, eu tô mentindo. Tem, eu não tenho dúvida que tem. Tu tá entendendo? Mas eu tenho certeza que, um exemplo, se eu fosse para Portugal e eu fosse trabalhar numa fábrica, e se por eventualidade eu fosse num restaurante no final de semana, eu ia encontrar o dono da fábrica lá, almoçando no mesmo lugar, porque ele me dá a condição, mesmo ganhando um salário mínimo, de eu frequentar o mesmo lugar que ele frequenta. Eu não tenho dúvida que meu filho ou minha filha, estando lá em Portugal, ela vai estudar no mesmo colégio que o dono da fábrica que eu trabalho estuda. Quer dizer, eu tenho meio que uma equivalência em relação às oportunidades. Tu tá entendendo? Entendi. Aí, assim, isso me fascinou muito em Portugal, uma cidade extremamente limpa, um povo muito educado, entendeu? Eu lembro que eu saí com o carro de um sobrinho meu lá, e ele disse, ó, se tu vir andando no carro, tu vê uma faixa de pedestre e vi uma carreta atrás. Bicho, tu freia, deixa a carreta bater em tu, mas não passa na faixa de pedestre. Bicho, era impressionante. Eu vim a 15 metros da faixa de pedestre, quando eu ia atravessar na faixa de pedestre, os carros já iam parando. De uma forma, a gente vê isso em algumas cidades aqui. Do Brasil, mas aqui em Pernambuco é difícil. Aqui em Camaragibe, se você vacilar, eles vão passar por cima. A verdade é essa, mas aí quer dizer, eu me fascinei, terminei não conseguindo me transferir para lá esse ano. Aí a gente tem um plano de talvez futuro. Tô indo até agora sábado de viagem. Sábado, é? Tô indo dia 4 agora, viagem para Portugal, vou passar uma temporadazinha lá. Pouco, acho que passar 12 dias, 12 dias. Eu tenho alguns amigos meus que estão morando lá também, que não voltam mais não. Eles disseram... Eu tenho um amigo meu que trabalhava na Oi aqui, eu conheci ele. Quando eu trabalhava com celular, ele vendia o chip. Tu acho que chegou a conhecer. Ítalo do Suco, né? Ítalo tá lá faz tempo. Ítalo, como é o nome de... Bimar também, né? Bimar. Esse meu amigo, ele veio aqui esse dia, a gente não conseguiu se encontrar. Eu perguntei quando é que ele vinha, eu não faço nem ideia deles agora. Ele tá com 3 carros elétricos lá, ele, a mulher, ele roda um, aluga, os dois ele roda e trabalha na fábrica. Agora sim, trabalha muito, mas assim, ele é como tu falou, bicho, a gente trabalha aqui, muito e não usufrui do que... A gente trabalha... Ó, pra você ter uma ideia assim, um salário mínimo hoje em Portugal, ele é 850 euros. 850 euros. Suponha que essa televisão que a gente tá vendo ali, que eu tô aqui do lado de cá,
Ela custa hoje quanto essa televisão custa aqui? Tu acha mais ou menos? 1.300, 1.400. 1.300, né? Sei lá, por aí. Vamos fazer uma comparação na realidade de 1 para 1. €1, R$1. Eu ganho quanto salário mínimo aqui no Brasil? 1.500? Eu não sei. Nunca trabalhei, não. Eu nunca trabalhei. R$1.500. R$1.500. Se você diz que essa televisão custa R$1.300, você quer dizer que eu vou comprometer 98% do meu salário para eu comprar essa televisão à vista agora no final do mês. Vai sobrar aí R$150. Eu acho que eu não consigo comprar uma cesta básica. Não. Eu morri de fome. Não vou comer esse mês. Em Portugal, você com um salário de €850, uma TV dessa, ela custa no máximo €130. Você compromete aí 25% do seu salário, não, menos de 25%. 20% do seu salário, menos de 20%, 17% do seu salário. Quer dizer, o poder de compra que você tem é muito maior. Tu tá entendendo? Aí a vantagem, na realidade, porque é uma moeda forte. E o O imposto reverte em benefício pro público, né? Pro povo. Exato. Essa eu acho que é a grande questão, A gente- porque a se gente o tem que uma fosse dificuldade arrecadado da grande, gente bicho. A voltasse pra exato. gente, A grande verdade é essa. Aí a gente tem essa grande dificuldade. A carga tributária em cima de tudo que a gente compra, que a gente paga na compra, a gente paga no consumo, a gente paga no serviço. Tu tá entendendo? É juro sobre juro, pô. Você compra um carro, aí você tem que pagar o IPVA desse carro. Se você não pagar esse carro não é seu, porque eles vão levar. você não tá pagando IPVA pra andar nas Entendeu? ruas de Portugal, não. É Exato. buraco em todo canto e sua suspensão quebra e você tem que pagar um seguro que se chama obrigatório. Você não tem direito de escolher se quer pagar ou não, não. Mas eu quero assim, que fique claro que, na realidade, diante de tudo que eu estou falando, dos benefícios que esses países têm e tudo, o Brasil é um país maravilhoso. O Monarca, eu Entendeu? tava assistindo o episódio de Monarca, ele tava nos Estados Unidos, ele disse que tá no Brasil de novo. Ele A disse, gente tem esse aqui não tem desejo, comparação, às não. vezes, de ir morar em outro país e tudo, mas é muito desejo mesmo, porque o homem termina sendo um nômade, né? Como eu te falei, eu já transitei aí em 5, 6 profissões, e eu queria ter outras experiências de vida, entendeu? Mas o Brasil é um país muito massa. Eu acho que se a gente der a parcela de contribuição, talvez até a geração da gente não consiga, mas as próximas gerações, né? As gerações dos Assim, filhos dos nossos eu sonho com filhos. isso, né? Eu sonho com isso. É um sonhador. E eu acho que o que motiva no fim das contas, Exato. né, é tá É sonhando. isso. Que o homem A que para grande de verdade sonhar, é essa, ele acabou, ele né? morreu. Vai viver que propósito, né? Exato. Acho que é Victor Frank que fala que você tem que ter alguém pra amar, e esse alguém não precisa ser necessariamente um cônjuge, né? Um filho, alguém pra amar, algo que você se apoia aqui num projeto de vida, né? E isso nesse contexto você tem que se identificar com a dor e entender o propósito dela. Porque toda vida vai ter um sofrimento, alguma coisa vai te fazer sofrer, mas você tem que encontrar um sentido nesse sofrimento pra poder viver bem. A grande Não vai ter verdade como é essa. não. Me diz aí, tem algum projeto teu que hoje tu consegue visualizar ou pode falar Hoje, pro público, hoje, pro na social? realidade, assim, através de um amigo, Eu escutei, um esse amigo- pouco eu escutei lá, eu disse, pô, isso foi muito bonito, é velho. um amigo, na realidade, assim, que a gente conhece há algum tempo e se aproximou muito aí nesses últimos meses, que é Antos Coutinho, um cara que eu tenho um respeito muito grande por ele. Ele tem um grande projeto, ele é dono do Instituto Juventude. E esse projeto, na realidade, ele Esse faz Instituto de Juventude é o quê? Juventude Criativa. É um instituto, na realidade, que ele trabalha com periferia. O instituto ele fica na cidade de São Lourenço e ele trabalha em diversos campos sociais, entendeu? Ele tem um projeto na área de esporte, de artes marciais. Pode falar com ele depois pra gente gravar um Pode, episódio? com certeza. Eu vou Isso é bom, convidar, é uma coisa vou convidar ele. Ele até tá meio adoentado, tá falando com ele até antes de vir para cá. E ele tem projetos aí voltados para a área social, de proteção a mulheres, a jovens, cursos, capacitações. É um cara visionário que faz muito, entendeu? Através desse instituto. Ele alcança muita gente, ele ajuda muita gente. E eu terminei conhecendo esse projeto dele, me apaixonei pelo projeto, ele me chamou para dentro desse projeto. Aí a gente, através de algumas parcerias, ele é um grande parceiro de universidades e tudo. A gente conseguiu aqui trazer até agora para Camaragibe uma parceria através do Instituto com a UPE, né, que é a Universidade Pernambucana, no Centro de Tecnologia, que é o Voo Digital.
e a gente conseguiu apresentar esse projeto ao prefeito. Diego, que é um amigo e é um cara que tem um respeito muito grande por ele é um cara que escuta muito, isso é bom, e ele escutou sobre esse projeto, gostou do projeto, visitou com a gente lá o Centro Tecnológico e fechou uma parceria, e a gente, inclusive, é a primeira cidade de Pernambuco a ingressar numa parceria com a UPE no voo digital. Atinge crianças aí do 8º e 9º ano. A gente iniciou agora uma turma de 40 alunos. Quando acabar, a gente refaz o convênio com a universidade e vai contemplar 400 crianças, com cursos de inteligência artificial e iniciação à robótica. Um centro assim que não deve a nenhum centro do mundo, que fica ali no Curado, o voo tecnológico, muito, mas muito massa também. Através também do Instituto, a gente conseguiu trazer para Camaragibe. A gente tem uma parceria com uma empresa que é a Iprotec, que é uma empresa que desenvolveu um aplicativo que atua, na realidade, que atua em diversos campos. A princípio, a gente fez um convênio com a Iprotec e o Juventude Criativa, e a gente implantou em Camaragibe, é a primeira cidade no Brasil a ter um aplicativo, na realidade. Esse programa é chamado Motociclista Seguro, que é onde você, através de um QR Code que é aplicado no capacete do motociclista e na moto dele, que tem todo o histórico dele clínico, histórico de emergência, pessoas nas quais ele pode ser procurado, e ainda tem um dispositivo nesse QR Code também de alerta de roubo. Supomos que um amigo nosso está andando numa moto e ele sofre um acidente. Normalmente ele fica lá esperando o apoio do SAMU. Quando o SAMU chega, o SAMU não sabe da onde ele é, aonde ele mora, se ele tem algum tipo de comorbidade, se ele tem alguma dificuldade de tomar algum tipo de medicamento, se ele já tem algum outro defeito. Ele não sabe de nada, ele vai pegar ali e levar para fazer exame de sangue, fazer tudo. Esse aplicativo ele te dá a oportunidade de, quando o socorrista chega, ou qualquer pessoa, simplesmente com a câmera do celular, escaneia o QR Code e dá o histórico clínico todo dessa pessoa. Aí ali, se tu tiver uma emergência de uma doação de sangue, tudo, não vai precisar fazer exame de sangue, não vai fazer nada, porque ali tem tudo, entendeu? Aí isso é inovador, e foi um ganho muito grande pra gente aqui na cidade. E a gente tem outras surpresas. Já está sendo... Já tá sendo utilizado. A gente, a princípio, eu acho que já aplicou em 400 motos e está se estendendo para todas as motos, isso através da Secretaria de Mobilidade e Transporte. É presencial ou pelo site você consegue acessar e fazer cadastro? Você, na realidade, tem de ir na secretaria e está sendo colocado pela prefeitura pontos em locais da cidade, justamente. Você só precisa parar a moto e vai ter um atendente lá onde vai pegar todas as suas informações, transformar isso no sistema, colocar o seu QR Code, e você está apto ali a andar normalmente. Porra, velho. Eu lembro que tu falou alguma coisa também nas escolas, nos alunos. Né? A gente, na realidade, através também do Instituto de Juventude Criativa, com a Iprotec, a gente criou, na realidade, como eu te falei, a Iprotec, junto com a Juventude Criativa, ela tem vários braços dentro desse aplicativo. E a gente, na realidade, está implementando também, vai ser a primeira cidade também no Brasil a ter esse sistema, que é através também do QR Code, que são a inclusão nas escolas com crianças atípicas. E esse QR Code, ele vai dar informação em tempo real de tanto a parte pedagógica como a parte clínica, entender-se, dessa criança. O professor, na realidade, é através do escaneamento do QR Code, que vai estar na camisa do aluno, ou no crachá, ou numa pulseira que tem. Ele tem em tempo real toda a questão pedagógica, clínica desse aluno. Supomos que um professor está dentro de uma sala de aula e ele tem ali 2, 3 crianças atípicas. E ele não sabe clinicamente nada sobre aquela criança.
e também o histórico dele pedagógico. Através desse QR Code, ele vai olhar e ele vai entender que aquela criança ali, ela é um exemplo, ela é uma criança típica com TEA. E eu preciso adotar um plano de ensino voltado para aquela criança com TEA. Porque às vezes você tem 3, 4, 5 crianças atípicas dentro de uma sala de aula, mas só que cada um tem sua particularidade. Isso. Cada um, na realidade, tem um tipo de diferença. Né? Um tem o TEA, outro tem Eu pensei muito no caso bem simplesinho que eu conheci, gente, é dislexia. E o professor não sabe, ele vai ficar achando que é preguiça do aluno e ele... Pronto. Aí antes de ter essa dúvida, né, ele vai lá. Ou aí, antes de... Porque na realidade ele não vai precisar o tempo todo estar fazendo isso, mas ele entende que na realidade aquele aluno ele precisa ter... diferenciado, né? Exato. Pedagógico de uma forma diferente. Isso eu achei incrível. Aí a gente também vai ser a primeira cidade, isso já está praticamente como é que se diz, se concretizando. Daqui a, eu acho que um mês no máximo aí, isso vai estar sendo divulgado e já vai estar sendo colocado em prática nos colégios, entendeu? E a gente tem outras coisas que tá surgindo aí também através do Instituto, junto com a Iprotec, entendeu? Muito voltado para trazer esse conhecimento. Aí a gente tá bastante... Eu gostei demais dessa parte aí desse código de barra lá, do código de barra não, do QR Code e dessas informações, tanto na moto, porque eu ando de moto mais que tudo, e na questão da criança, porque eu já vi pessoas tratarem mal, porque não era ignorância talvez, para saber que a criança tem não é que ela não queira entender, você tem que ensinar de um jeito diferente. Exato. Eu mesmo já passei por isso ensinando jiu-jitsu para criança e eu achava que a criança não queria aprender, mas ela não era do jeito que eu estava ensinando, eu tinha que me adaptar à forma que ela entende melhor o mundo, né? Eu tô satisfeito com a minha conversa, agora eu queria só que tu me dissesse qual desses aí era tu. Pô, na verdade não sou nenhum deles. Eu tinha um cabelo parecido. Eu acho, com esse molequinho aqui. O cabelo. Aí o que é que acontece? Como eu falei, voltando lá atrás, eu não joguei futebol. Sim. Aí quando eu cheguei no esporte, eu era meio que sacaneado com os caras. Porque eu tinha um cabelo parecido com um dele. Aí os caras diziam, pô, esse cara só quer ser um menudo. Era na época que a banda era famosa, né? Era isso aqui a banda, né? O pessoal que é novo hoje não sabe, não. Sabe que não. A banda tava explodindo, aí ficou esse apelido menudo, bicho. E agora aí, 20, 30 anos depois... Eu queria saber qual desses, eu vou perguntar aí no final. Muitas vezes pensam quem é mais velho, né? Acha que é por conta de dança, por conta de música, pô, eu zero. Danço muito mal, não sei cantar. O Máscara era quando por conta do cabelo. Quando eu falei ao Máscara, a quarta a gente grava com Menudo e tal, ele... Menudo é o quê? Banda? Ele falou isso aí também. É a primeira coisa que vem na cabeça da galera. Não, foi focado no corte de cabelo. Pronto, pessoal, tá explicado. Ele é aquele ali da ponta, viu? Meu irmão, muito obrigado. Tem mais alguma coisa, Menudo, que tu queira falar aí pro pessoal que tá em casa? Tá tranquilo, tá foi tranquilo, bom, né? foi suave, deu pra dar uma conversada boa, não foi? E eu... Ele rever, bicho, graças a Deus. Conheço você de muito tempo, a vida termina meia que, né, traçando caminhos diferentes, a gente não se cruza muito e tudo, mas a gente tem um amigo comum que é Dodinha, que você falou umas 2 ou 3 vezes. Dodinha fala muito de você, independente desse programa, ele sempre falava muito. Porra, bicho, Denis. Eu aperrei ele muito também. De Fernando. De Fernando. Ronaldo era o irmão de Fernando, é o irmão. Tio. Aí, resultado, faz tempo que eu não vejo ele. Teu pai eu ainda vi aqui no... De vez em quando ele tá aqui, é difícil, mas ele tá. Da tua prima. Sim. Mas Ronaldo eu não vi. Aí, resultado, aí a gente conversando, ele sempre fala, né? Denis é um cara cheio de projeto, tem academia, é o cara da música. Tem essa inquietude agora o cara também. Do podcast também, né? Mas isso é massa, bicho. É massa. Eu acho que você constrói muito fazendo isso, trazendo pessoas do dia a dia para falar sobre pessoas. Né? É a ideia de que tu falou da tua vizinha lá, que era professora, e que eu quero que essas pessoas também contem, porque todo mundo tem uma história, quase todo mundo tem uma história muito bonita. A gente às vezes relaxa e acha que a nossa história, mas ninguém quer saber da minha história não, mas pô, eu quero saber. Primeiramente, eu quero escutar a tua história e alguém vai escutar e com certeza vai se identificar com alguma questão. Bicho, vamos embora. Eu espero que tu tenha mais... Quantos... 1 hora e um pouquinho. Não, mas quantos episódios? Eu acho que mais de 70 já, né, Vitor? Máscara. Bicho, eu vou desafiar, eu vou fazer um desafio aqui. Pai. No episódio 100. Boa. Eu queria estar de volta aqui
Episódio 100? Sim. Fechado. Fiz fechado. Fechado. Agora eu vou fazer diferente, eu vou mudar de lugar. Eu quero saber a história do Denis. Poxa, fechado. Combinado? Combinado. Então, pronto. Episódio 100 já tá marcado Pronto, já. tá Vai ser eu e marcado, Menudo e Menudo vai... tranquilo. Fechou, As fechou. pessoas também precisam saber da tua história. É, eu ainda não abri Entendeu? ainda mesmo o Mas tem jogo, que não. conhecer. É muita porra. coisa, né, Dodinha? É. Dodinha, na realidade, é um amigo nosso. Dodinha vem, esses dias ele vem também pra contar a história. Entusiasta, gosta muito de você. Eu espero que ele venha, que É ele um também cara que ele ama. tem muita história. Exato. Ó, tá, teu Insta tá. Bota aí o Insta, né? Que o pessoal que tiver em casa e quiser te seguir. E lá tu posta também teus projetos. É pessoal ou profissional o teu perfil? Não, é um perfil pessoal, mas eu misturo, meio que misturo. Lá Não dá tem pra. Quem te seguir vai conseguir quem ver. segue, Vai tá aí na tela, Menudo Tá aí oficial. na tela. E temos 76 vídeos já. Já, episódios, né? 76. 76. É muito pra 4 meses, 5 meses. A gente tá. E teve um tempo que a gente tava numa produção. Teve um dia que a gente ficou aqui e gravou 3 episódios. Você chega, sai, meu Massa, Deus, é muita massa. informação. Só que é tão bom que você, se eu pudesse, eu ficava e gravava. É porque ele vem do trabalho, o Máscara vem do trabalho pra cá. Eu termino de dar. Eu já vim apresentar o programa aqui com programa no episódio com a calça do kimono. Só botei outra camisa, porque não tinha como vir, pra você ver como é corrido. Meu irmão, muito obrigado mesmo. Prazer, foi todo meu. Tá marcado, Tamo junto aí. episódio 100. Seu amigo tá aqui. Tô contigo aqui pra gente Vamos conversar embora. mais um bocado. Valeu, não deixa de se inscrever não, por favor, a gente precisa monetizar esse canal e aí só consegue se o pessoal se inscrever. Engraçado, a gente tem vídeo no Instagram que tem 30 mil visualização, corte. Pô, 30 mil visualizações, só queria 10% desse pessoal se inscrevendo no YouTube. E eu vou dar uma dica a você, não gasta nada. Você vai abrir o YouTube e você que tem seu pai e sua mãe, pega o celular deles, vai lá no YouTube deles, que tá lá logado com a senha, você vai lá e clica em se inscrever. Tutti Frutti Havaiano, do jeito que tá aqui, ó, com 2T lá e o Havaiano, não Havaiana. Te inscreve lá, só dá um cliquezinho, pronto, pode mudar a nossa vida, a gente pode entregar mais programas, vamos com 70 e pouco, já chega nos 200. Valeu, Vamos embora. fiquem na paz. Tamo As junto. opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.